Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Raimundo Santana na área para mais um vídeo. O assunto de hoje é sobre a questão de falarem que o carro é só prejuízo, é só despesa e que não vale mais a pena. E aí, será que isso é verdade? Você que está aí assistindo acha isso ou não? Porque muita gente já está se convencendo disso, como é no caso da juventude. A juventude aí, com o vídeo passado que eu fiz, explicando os motivos deles, eles acham que não vale mais a pena ter carro. Mas aí, essas pessoas que falam isso, será que o que é que está acontecendo com elas, né? E aí o que eu gostaria de passar para você, o carro, ele é uma peça fundamental em nossas vidas, porque ele te dá liberdade, consegue te levar do ponto A ao ponto B de forma, vamos dizer assim, é uma forma que você vai sem depender de ninguém. O que está acontecendo é que muitas pessoas acabam vendo o carro como algo que ele não é. Por que o povo gosta de usar o carro hoje? É como uma ferramenta de status, é como várias coisas que acabam trazendo prejuízo para a vida dela. Então por isso que ela acaba tendo essa visão de que carro só é prejuízo, de que carro só é algo ruim. Mas por quê? Comprou o carro errado, comprou o carro que não cabia no orçamento dela, tentou fazer um negócio onde ela não conseguia arcar com aquele negócio. E aí assim eu trago para vocês algumas dicas para que você não caia nessa cilada, que é a de comprar um carro que você não tem condições de bancar. E aí realmente, pessoal, como eu gosto assim de pesquisar um pouco sobre questões de preço de carro, até por ter o canal mesmo, né, e gostar de estar antenado aí, uma coisa que eu passei a ver com mais frequência, antes você viu, mas agora você vê com mais frequência, é ágio de carros. Quando você entra aí nesses sites que intermediam a venda, você vê muito ágio lá. E o que é que geralmente é o ágio? Ágio é o cara que comprou errado, ou teve algum contratempo, perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa que ele não conseguiu mais arcar com aquela parcela que ele no início achou que dava. E um dos erros também é a questão da própria parcela. Não é simplesmente a parcela caber no seu orçamento que todo o resto do carro vai dar também, pessoal. Carro é um conjunto que vem, e você tem que ter em mente isso. Ele é para te trazer benefícios, para te levar do ponto A ao ponto B de forma tranquila. Mas se você não souber, se você quiser ter um carro simplesmente para impressionar outras pessoas, para querer mostrar uma pessoa que você não é, dificilmente ele vai trazer benefício para você. Outra coisa também é a compra errada. Se você comprar o carro errado, você não vai conseguir ter êxito. Por quê? Vamos bater ponto a ponto. O primeiro ponto que eu falei foi a questão do ágio, da parcela. O que é que acontece? A pessoa vai lá, vamos supor, ela ganha R$1.000, R$1.500, R$3.000. Mas vamos botar aí R$1.000 para a conta ficar mais fácil. Ela ganha R$1.000, chega lá, a parcela é 500. Ela disse, não, essa parcela cabe, eu tenho como bancar aqui e ainda sobra 500 para eu viver, né? E aí assim, o banco aprova e tal, mas aí deixa que não é só isso que vai ter gasolina, vai ter IPVA, vai ter a manutenção do carro. Se a pessoa comprar um carro que não é bom, vai ter as quebras, vai ter várias coisas que vai incidir nesse valor. E assim, questão de manutenção, isso tem como ser calculado, pessoal. Se você sabe aí que você roda 10.000 km por dia, né? Eu rodo 10 km por dia. Eu rodo 10 km por dia. Então eu consigo fazer uma conta de quanto tempo mais ou menos eu vou ter que fazer uma troca de óleo, troca de filtro,
uma manutenção básica ali, né? E aí eu consigo ver se eu ando para um local que eu tenho que pagar estacionamento privado, se eu quero ir num shopping. Uma coisa é você ir pro shopping de ônibus, que o ônibus te deixa lá na porta e você vai pro shopping. Outra coisa é você ir de carro. Hoje, um estacionamento aí, você vai lá, nada é R$15 que você vai deixar. Então, tudo isso é um gasto que você tem que colocar, né, na ponta do lápis, porque senão o carro vira um pesadelo mesmo. Você tem que comprar o carro de acordo com a sua condição. Outra coisa também é a questão do carro ruim. Você compra um carro que não te favorece, um carro muito rodado, sem histórico de manutenção, ele vai quebrar muito na sua mão, porque já ficou as manutenções todas para você. Aí vamos supor, um carro que está aí com 150 km, 180 km e não tem histórico de manutenção, vai recair toda a manutenção desse carro de uma vez em cima de você. E aí, quando isso acontecer, se você comprou o carro ali de forma equilibrada, isso vai extrapolar o seu orçamento. E aí, às vezes, você acaba não conseguindo pagar uma parcela, não conseguindo pagar o seguro. E aí, isso vai virando a bola de neve. Você deixa de pagar as prestações, a manutenção, as coisas que você já tinha colocado ali de início, e agora vai passar a pagar a manutenção, porque você não quer ficar sem carro, né? Então, pessoal, tudo isso tem que ser pesado na hora da compra de um carro, né? Não é somente você pegar e simplesmente ir lá e cabe na parcela, pois eu vou comprar. O meu financiamento aprovou uma Hilux, então uma Hilux bem aqui na frente aqui, aprovou uma Hilux. Mas e aí, você tem estofo? Você tem estofo para bancar? Geralmente não. Então você vai comprar, pessoal, fulano comprou uma Hilux, sei o quê. Mas aí com pouco tempo lá se vai você colocando ela no ágil, tendo que entregar na loja, em últimos casos até parando de pagar mesmo as parcelas e o banco vindo e tomando o carro de você e você ficando no prejuízo, né? E aí assim, termina ficando pior. Não seria melhor você ter comprado um carro mais básico, ao invés de uma Hilux? Você compra um carro que cabe realmente no seu orçamento e ainda vai te sobrar ali um dinheiro para caso o carro aconteça, que ninguém tá livre de acontecer qualquer coisa, você ter ali para bancar. Então, pessoal, tudo isso a gente tem que pesar na hora de comprar um carro. Carro só vira dor de cabeça para quem compra na emoção. Quem compra com a razão, não. Você consegue ainda ter mais tranquilidade, porque ao invés de você acordar para cedo para ir pegar um ônibus, ficar dependendo de condução, ficar dependendo às vezes de chamar um Uber, de taxa, que uma hora tá um valor, outra hora tá outro. Não, você já sabe o preço do combustível que você tem para bancar ali, você já sabe tudo. Então não tem, você sabe o horário que você vai passar no posto de combustível para abastecer ou não. Então tá tudo ali na tranquilidade. Agora, se você não faz dessa forma, você vai ter uma dor de cabeça. E assim, só para dar um exemplo para vocês podem estar se questionando: e aí, Raimundo, você já passou por isso? Eu passei, pessoal. Quando eu era novo ainda e tal, eu passei, pessoal. Não foi nem a mim mesmo, mas foi na minha família. O meu pai e a minha mãe compraram um carro quando eu tinha 18 anos. Carro velho, naquela época era o que? 2007, por aí. E aí resolveram comprar um carro. O carro foi um Voyage quadrado. Naquela época, um Voyage quadrado top, direção hidráulica, liso, era na casa de uns 10, 12 mil reais. Mas com 6 mil você conseguiria comprar um
íntegro, um que tinha algumas coisas para fazer, ele não tinha direção, não tinha nada, mas você conseguia. E aí assim a gente achou um lá, que parecia ser, mas deixa que tinha sido um carro que tinha sido basicamente só maquiado para vender. Quando a gente pegou o carro que começou a rodar, também a gente não teve carro ainda, era o primeiro carro da família. Aí foi que a gente começou a ver que o carro não tinha nada. O carro não tinha nada, era só a lata que, se a gente fosse querer deixar ele minimamente rodável, ia gastar mais do dobro. O carro ia ficar igual um de 12, para ele ficar minimamente rodável. Então assim, a gente ainda conseguiu ir atrás da pessoa que vendeu e conseguiu fazer o distrato, né? Teve um prejuízo sim ainda. Acho que compramos por 6.500 e perdemos aí uns R$1.000 ainda nessa brincadeira, né? Que na época era um valor considerável, mas com esse mesmo valor a gente conseguiu achar um Aparati de 4.600 e ainda sobrou um dinheiro que deu pra gente fazer ali uma leve manutenção. Essa Paraty, graças a Deus, ela ficou muitos anos na nossa família e foi um carro abençoado, porque ele era um carro velhozinho, mas era um carro que tinha histórico de manutenção. A manutenção que a gente teve que fazer nele era basicamente o básico de todo carro mesmo, troca de óleo, alguma pastilha de freio, alguma besteirinha. Não teve nada de muito fora da curva não. Algumas coisinhas de carro velho mesmo, que sempre às vezes estoura ali um cilindro mestre dos freios, aí, mas é peçazinha barata, não é igual o outro que precisava trocar, era basicamente tudo, de amortecedor a fazer motor, tudo. Então pessoal, isso aí, hoje em dia o pessoal faz muito isso. Tem esses carros aí que rodam muito no Uber, que tá aí beirando 200.000 km, com zero de manutenção. O cara faz uma maquiagem ali, fura um amortecedor ali, enche o amortecedor de óleo e solda de novo, e para o carro parecer que está 100%, né? Tem empresas aí especializadas só em fazer maquiagem de carro para vender. Você pega o carro achando que está novo, e aí assim, geralmente quando você pega dessa forma aí, que a pessoa já vinha nessa intenção, eles não vão te dar a chance de desfazer o negócio não. E aí você vai ficar na roubada, né? Tem outra questão também, que é a questão de você às vezes querer pegar um carro que está fora da sua alçada. Como por exemplo, hoje tem muitos carros aí abaixo do valor. Você encontra aí BMW, Mercedes, Audi, carros top de linha, mas que tá um preço abaixo aí, no caso de 80 mil, de 100 mil, preço às vezes mais baixo do que Nivus, esses outros carros que tem uma manutenção mais ok. E aí você compra esse carro e achando que a manutenção dele é barata, e deixa que não é. Um amortecedor é o triplo do valor, uma pastilha de freio é o triplo do valor. E aí às vezes você não consegue arcar com a manutenção. E geralmente são os carros também que tem uma manutenção que não é tão básica. É uma manutenção que demanda mais um zelo, né? Às vezes a pastilha de freio gasta mais rápido. O amortecedor também, quando você vai pegar um carro desse, é um carro mais antigo mesmo, e aí o amortecedor já está no fim da vida. E por aí vai, pessoal. Então eu queria também pedir para vocês, quem já passou por uma situação dessa, deixasse aí nos comentários sem medo, porque é basicamente aqui para a gente fazer aquele bate-papo e outras pessoas que entrarem aqui no canal, elas conseguirem observar aí os erros e tentar aprender, né? Para não cometer, porque isso realmente é uma coisa bastante triste na vida das pessoas, que é você entrar numa coisa enganado. Você entra ali e aí acaba destruindo ali um pouco das finanças da sua família. Às vezes tem que começar do zero. Você juntou ali um certo valor e queria evoluir comprando um carrinho para você, e aí acaba
caindo numa dessa e perdendo tudo, né? Voltando para a estaca zero. Então, tá aí mais um vídeo para vocês. Tamo junto e até